Tipo, lições que não ensinaram nas carteiras enfileiradas. Bem-vindos! Hoje nossa análise parte de um acontecimento recente, lá em Lorena, São Paulo, o resgate de um lobo-guará. Ele foi atropelado, no quilômetro 25 da estrada para Piquete e a Polícia Ambiental fez o resgate. Exato. E o animal foi atendido por uma veterinária do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e, continua sob os cuidados do Instituto. E isso levanta a questão, Esse incidente isolado, ele deve ser visto, principalmente como um sucesso da ação ambiental e em jeito de catalisar a conscientização pública sobre a fauna vulnerável? Ou será que ele, na verdade, só joga a luz sobre um problema maior, um problema crônico? Esse conflito entre a nossa infraestrutura e a vida selvagem, onde essas ações, digamos, reativas, acabam sendo insuficientes. Bom, eu vou defender a perspectiva de que esse resgate representa, sim, uma ação eficaz e uma oportunidade importante de sensibilização, principalmente para a comunidade local ali. E eu vou argumentar que focar nesse episódio específico pode, talvez, acabar desviando o olhar dos desafios sistêmicos da conservação e da necessidade, que é urgente, de medidas preventivas mais robustas, mais eficazes. Olha, na minha visão, o que aconteceu em Lorena demonstra bem a capacidade de resposta e a importância da Polícia Ambiental. Eles agiram rápido, foram acionados durante um patrulhamento e também mostra a importância do suporte técnico do IBAMA, que é indispensável. Salvar um lobo-guará, que é uma espécie vulnerável, tem um valor que não dá para negar. Cada animal conta para a conservação. E mais, a divulgação disso funciona assim como ferramenta de conscientização. Alerta especificamente o pessoal de Lorena, de Piquete, os motoristas que usam aquela estrada sobre a presença desses animais e os riscos ali. É um jeito de segmentar o público, e direcionar a mensagem de cautela. E o atendimento veterinário especializado, ele garante a melhor chance de recuperação para o bicho e mostra um compromisso real, tangível. Entendo a importância do resgate para o indivíduo, claro, mas eu olho por outra ótica. Ele só foi preciso porque houve uma falha antes, o atropelamento. E isso, para mim, aponta direto para uma deficiência nas estratégias de prevenção. Será que tem sinalização adequada naquele trecho específico, quilômetro 25, alertando sobre travessia de animais? Existe planejamento para estruturas como passagens de fauna, por exemplo, sejam por baixo ou por cima da pista? A própria estrada, quando foi pensada ou adaptada, levou em conta os corredores ecológicos da região? Minha dúvida é se a notícia de um resgate isolado, por mais positiva que pareça no momento, se ela realmente gera uma conscientização, profunda, duradoura. Ou será que é só uma comoção passageira, que não impulsiona mudança de comportamento de verdade, nem pressão por políticas públicas mais efetivas? A gente corre o risco de celebrar a resposta e esquecer de perguntar por que ela foi necessária, Acaba mascarando a dimensão real do problema dos atropelamentos. Compreendo seu ponto. A prevenção é sempre o ideal, claro, mas a gente não pode simplesmente descartar o valor de ter uma estrutura de resposta que funciona. O sistema que permitiu chamar a Polícia Ambiental e ter a intervenção do IBAMA, ele se mostrou operacional. Isso é parte essencial da proteção ambiental na prática, hoje. Garante que quando o acidente infelizmente acontece, existe uma rede ali para tentar diminuir o dano. E sobre a conscientização, mesmo que seja pontual, localizada, ela tem seu mérito. Para quem vive ali ou passa sempre entre Lorena e Piquete, saber que tem lobo-guará confirmado naquela estrada específica pode, sim, levar a uma direção mais cuidadosa, principalmente à noite. É um alerta bem direcionado para um público que convive diretamente com aquele risco. Concordo que a resposta é crucial quando falta prevenção adequada. Mas a própria necessidade frequente dessa resposta é um sintoma claro da insuficiência da prevenção. É um paliativo, no fundo. E quanto a essa conscientização direcionada que você mencionou, qual a profundidade disso? Qual a longevidade? Um motorista pode até reduzir a velocidade por uns dias, mas esse comportamento se mantém?
Essa notícia isolada vira apoio popular para exigir, sei lá, investimento em passagens de fauna naquela rodovia? Ou para um planejamento de estradas que seja mais integrado ecologicamente? Eu receio que fique só no nível da notícia mesmo, sem catalisar mudanças estruturais, sabe? Mas veja bem, essa ação de resgate e o cuidado veterinário depois, eles não são só reativos, eles geram dados importantes. Dados sobre a saúde da população local de lobos, sobre as ameaças específicas que eles enfrentam naquela área. Isso pode sim informar diretamente as futuras estratégias de conservação, incluindo justamente as medidas preventivas que você corretamente aponta como necessárias. Eu não vejo como ações que se excluem. A resposta imediata e a estratégia de longo prazo podem e, na verdade, devem caminhar juntas. A sensibilização que se gera localmente pode ser justamente o gatilho para um engajamento maior da comunidade na proteção da fauna da região. Talvez possa ser um gatilho. Mas a questão é se a gente não está apostando demais nesses gatilhos pontuais, em vez de investir de forma consistente em soluções mais sistêmicas. Salvar um animal é louvável, não resta dúvida, mas a conservação da espécie como um todo depende de abordagens bem mais amplas. Pensar em corredores ecológicos, adaptar a infraestrutura das estradas em larga escala, fiscalizar de verdade contra a caça-desmatamento, o foco excessivo no resgate individual, por mais emocionante que seja a história, pode acabar desviando recursos e atenção dessas soluções que teriam um impacto maior para a população da espécie. Afinal, quantos outros animais são atropelados e não têm a mesma sorte, né, de serem encontrados e resgatados? O problema é muito maior do que os casos que viram notícia. E eu encerrando então minha posição, eu reafirmo que o resgate lá em Lorena é um exemplo concreto da capacidade de intervenção que a gente tem para proteger indivíduos de espécies vulneráveis e que ele possui, sim, um papel relevante na sensibilização do público local, alertando sobre essa coexistência necessária e os perigos nas estradas. E eu mantenho que, apesar do mérito do resgate em si, o atropelamento escancara a urgência de a gente focar nas causas raiz desse conflito entre desenvolvimento e conservação. Precisamos de estratégias preventivas mais ousadas, mais eficazes, que superem essa lógica de reagir caso a caso. Concordamos certamente que a questão dos atropelamentos é complexa e exige uma combinação de abordagens, desde a resposta emergencial até o planejamento preventivo de longo prazo. Exatamente. E este incidente em Lorena, conforme detalhado no material que a gente analisou, nos serve como um ponto de partida importante para refletir sobre esses desafios contínuos de como harmonizar as atividades humanas e a preservação da biodiversidade em paisagens que nós mesmos alteramos tão profundamente. Tem muito que ponderar sobre como encontrar esse equilíbrio. Tipo, lições que não ensinaram